Duas mais eu separei para mostrar aqui rapidamente. Eu vou deixar o link delas na descrição do vídeo ou nas notas do episódio do podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferido, recomendo que vá. Na descrição vai ter o link dessas duas matérias. Uma delas é mais superficial e eu deveria ser mais superficial, né? Eu costumo às vezes exagerar no conteúdo, mas eu achei que era muito pouco para abordar um assunto tão importante e que vai impactar ainda mais em 2024. Sim, eu tenho falado bastante sobre inteligência artificial, é um produto que eu vendo como o guia fotografia, mas porque eu vejo que realmente vai impactar cada vez mais. Ontem eu publiquei uma divulgação do guia e eu fiz uma provocação lá, né, um meme, assim, engraçado, coisa e tal, e aí volta e meia, vem as pessoas falando, mas IA não é fotografia. Eu não estou dizendo que IA é fotografia, inteligência artificial não é fotografia, ela gera uma imagem, né, mas não é fotografia, por outro lado, né, se você parar e analisar, como é que fica quando você tem um smartphone em que a câmera, o sensor, os recursos, ele opera todo com a IA nativa. Se você gera uma foto, e na hora de fazer a foto, de criá-la no seu dispositivo, não é questão de aplicativo, tá? É direto no aparelho. E a gente está falando de um modelo de ponta, que é um dos melhores do mundo para fotografar. E outros também usam esse recurso. O iPhone 15 Pro, ele traz uma série de recursos com aprendizado de máquina, embora a Apple não goste de falar em IA, mas ela tem usado bastante. Samsung, que também tem um dos melhores smartphones do mundo, topo de linha, mesma coisa. Xiaomi, mesma coisa. Oppo, mesma coisa, entre outras. Então, muda-se a relação das pessoas com a fotografia, em que a IA participa ali, mesmo que você não queira, e às vezes você nem sabe. Mas aqui está bem claro isso, e é o que eu vou abordar para vocês. Não, a IA não é fotografia, mas ela está adentrando nessa tecnologia de fotografias, ela impacta, ela interfere, ela modifica. A matéria aqui do Estadão, né, recente, do Paulo Silvestre, traz o seguinte: ela fala aqui na chamada: celulares podem se tornar máquinas de distorcer a realidade. Primeiro, assim, é uma notícia que pede um olhar cuidadoso, porque, na verdade, quando você usa um smartphone ou com uma câmera digital e você fotografa e vai editar essa imagem, você já pode fazer essa alteração de realidade. E hoje os aplicativos, dentro dos smartphones principalmente, já mudam as pessoas faz muitos anos, que tem uma onda que chegou no Brasil também de alterar com maquiagem digital e tudo mais. Então, isso aqui não é novo. A diferença é o modelo chegar agora já com isso nativo. Aí ele fala aqui da fotografia quando foi inventada no século XIX, revolucionou o mundo, só melhorou, daí veio a fotografia digital, a gente está falando dos últimos de 20 anos atrás, quando a coisa explodiu de vez na fotografia digital, e aí veio as câmeras cada vez mais poderosas e chegaram os smartphones. Só que ele fala aqui, agora os equipamentos smartphones podem ironicamente subverter a característica essencial da fotografia de retratar a realidade com precisão. Tem gente que diz que, e vários estudiosos, gente reconhecida, sabe? Se você for pesquisar aí em profundidade, artigos intelectuais falando que a fotografia, mesmo a fotografia digital ou analógica, inclusive, ela não traz a verdade. Ela traz um retrato subjetivo e pode ter manipulação, inclusive sendo é, analógica. A gente já via essa manipulação no analógico, tá? É só para mostrar que assim as camadas aí são bem mais complexas. Mas ele fala aqui que a culpa dessa nova fase dos smartphones e dessa mudança da realidade tem a ver com a inteligência artificial, que ela já está presente, já tem um tempo nos softwares, Photoshop, apps, tudo mais, mas que agora que antes ela ajudava só para melhorar as fotos, mas que a partir do último dia 11 de outubro saiu o Pixel 8, que não tem previsão para chegar no Brasil, nunca chegou nenhuma versão do Pixel no Brasil. Pixel é do Google. A gente está falando de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Só que aí é que está. Né? Antes de continuar aqui, o Google
investe muito, fez coisas incríveis com astrofotografia, usando IA para o smartphone. Tem até um comparativo que mostra uma Sony Alpha 7 ao lado de uma foto feita por um Pixel das versões mais recentes de astrofotografia. A foto do Pixel astrofotográfica é tão boa quanto do Sony, da Sony Mirrorless. Então é um negócio impressionante. E esses recursos, eles começam nesses smartphones de marcas que nem chegam aqui, ou chegam nos modelos de ponta, mas eles acabam ditando a tendência para os outros smartphones. Então é questão de tempo de chegar nos intermediários e tudo mais, e chegar em todos os aplicativos. Então eles falam aqui que o smartphone, na matéria dele aqui, do Estadão, o smartphone de US$ 700, consegue efetivamente alterar a realidade fotografada. Na prática, você pode eliminar pessoas e objetos das fotos, alterar elementos das imagens, modificar suas posições e até melhorar. Ele coloca entre aspas, o rosto, você troca o rosto das pessoas. Você tem lá uma galeria de rosto já que o Pixel definiu, que é sua, por exemplo, o meu rosto. Eu vou tirar a foto, não gostei daquele rosto, ele vai ter uma galeria, eu escolho o rosto e encaixo só com um botãozinho. Eu mostrei, eu já falei disso aqui. É um recurso que esse eu não tinha visto em nenhum smartphone ainda, um negócio sensacional e assustador. Quer dizer, é real? A foto de um momento da minha família é real, mas o meu rosto, que da minha galeria, é real também, mas ele trocou o rosto. E essa foto o que é? É manipulada. Só que vai mudar a relação realmente das pessoas com isso de uma forma muito mais prática e rápida. Tem gente que não consegue baixar aplicativo, tem gente que não é bom em editar, esses recursos são fáceis. Então vai mudar a relação. E aí ele fala aqui que essas plataformas com inteligência artificial generativa trazem resultados grotescos, algumas coisas muito convincentes também. Então ele diz aqui, para fechar, preciso ver para crer. É um fato que somos seres visuais, nosso cérebro tende a assumir como real o que está diante de nossos olhos. Por isso, vale perguntar até que ponto é positivo e até saudável dar a possibilidade de se distorcer a realidade de maneira tão simples. Esse é o ponto central. Já tinha isso nos aplicativos e alteração com IA e recursos de edição nos aplicativos já era presente faz muito tempo. A diferença é que agora é rápido, fácil, hiperrealista e é uma coisa assim de um nuance de uma realidade editada. Então, vai mudar a nossa relação. Para quem quer, se você está satisfeito com a notícia, você pode parar agora, não precisa mais ouvir o podcast, ou nem assistir esse vídeo. Mas se você quer mais profundidade, tem a outra matéria que eu estou deixando na descrição desse vídeo também. Essa do The Atlantic é uma publicação revista, não sei se tem impressa aí, mas o portal lá fora dá para assinar e tudo mais, está aberta. E eles trazem uma matéria fantástica do Charlie Warzel em profundidade. É o mesmo assunto. A IA está prestes o Photoshop de suas memórias. Eu vou repetir. A IA, a inteligência artificial, está prestes a fazer Photoshop de suas memórias. Aí ele traz um subtítulo. O rolo da câmera do smartphone é um diário digital. O que acontece quando as imagens no interior são mais perfeitas do que reais? É uma provocação interessante e importante do que está acontecendo. Aí ele fala do anúncio que saiu do Pixel 8, o mesmo modelo que eu acabei de comentar da outra matéria. A mãe tem um pai brincando com o filho na praia, a mãe está documentando tudo no seu novo telefone, no seu smartphone Google Pixel 8, aquele que a gente falou aí da IA. Papai levanta o menino, gentilmente joga o menino para cima. A mãe, rápida com o obturador, captura o filho rindo no ápice do voo. No quadro seguinte, na cena seguinte, a mãe clica um botão chamado editor mágico e ela consegue mexer. O menino está no ar, lá no alto. Com o arrastar do dedo, ela aumenta a distância para ficar sobrenatural. O menino está muito mais acima. Tem até meme disso, né? Eu mostrei o vídeo disso em algum conteúdo recente no canal ou para os membros do Fotografia. É muito fácil. Não precisa baixar aplicativo. É uma questão de um recurso editor mágico, aperta o botão, arrasta a criança. Photoshop está mostrando para 2, para os inúmeros softwares da Adobe, que você vai arrastar, você não precisa mais seleciona, não precisa fazer recorte, não precisa fazer, é tudo muito mais rápido e de arrastar também. A nova fase da manipulação com IA envolve um arrastar, de puxar, de esticar a pessoa, quer mexer no sorriso, puxa o cursor, é um negócio surreal. Então ela fala aqui que depois ela coloca contraste no fundo
do céu, as nuvens estourarem, agora o garoto está voando, e aí uma foto que era bacana fica fantástica, mas não é real. E aí a matéria que fala que essa novidade do Pixel 8 é a nova era das ferramentas de edição de fotos com IA generativa. Você pode mover as pessoas, você pode se livrar de pessoas só com um passar de dedo, tipo apagando. Tem um recurso chamado Best Take, que ele tira uma série de imagens e isola o rosto de cada pessoa, permitindo mesclar fotos para que todos pareçam estar olhando perfeitamente para a câmera ao mesmo tempo. Elas refletem a intenção do fotógrafo. E aí a questão é real ou não é? Editar fotos, a matéria fala, é uma coisa que a gente já via faz muito tempo, o Photoshop está aí faz décadas, mas os próprios aplicativos e smartphones já tinham isso. A diferença agora é que esse tipo de recurso do editor mágico com IA vai se tornar padrão e deve se tornar padrão em todos os dispositivos, tornando muito mais fácil você aperfeiçoar, alterar, mudar os detalhes da sua vida. Então, a gente tem, em média, 1.000 fotos, mas tem gente que tem muito mais esquecidas no smartphone. Aí você vai lá, são diários que você pode querer retocar, mudar, então alterar isso. E aí ela fala disso, a matéria fala dessa parte de coisas que não são reais, que você pode alterar, e aí você pode, enfim, usar esses recursos. Eu achei bem interessante, eu vou deixar a matéria, está tudo em inglês, essa matéria está em inglês. Aí é só hoje todo browser, não sei se você sabe desse recurso, clica ali em algum botão do teu browser, clica no botão direito, normalmente, em cima do texto, coloca traduzir para português, e aí você consegue ler e fica perfeito. É, então, aqui fala muito disso, que a gente vai alterar a questão de capturar constantemente o mundo ao nosso redor, pode criar uma falsa impressão. As pessoas às vezes confundem arquivar um clique do obturador em um álbum com a criação de uma memória real. Então, o Google tá trabalhando com uma função para ajudar nisso também, de alinhar suas fotos, como você lembra o momento. E agora você tem essas funções. E lembrando que o Google não tem só o smartphone, né? Ele tem uma série de recursos sofisticados com o Google Fotos, inclusive com impressão, e a inteligência artificial está presente ali também. Eles estão trabalhando muito em cima disso, e aí essa matéria fala dessa parte das memórias, do sentimento, só que com a chegada da IA e as ferramentas de IA, como o editor mágico, é, sugerem, segundo a matéria, que nossos rolos de câmera vão evoluir sutilmente e junto a gente. A maioria das preocupações sobre IA é sobre mudar as coisas que aconteceram, que foram reais. E aí, como é que a gente vai lidar com o que foi real de fato e alterar a relação das pessoas com a fotografia. Então, são ferramentas que vão gerar conflitos, confusões e, e deve alterar a nossa relação com o que é real, com a fidelidade. A matéria aqui ela chega mais ao fim falando que o editor mágico é apenas um exemplo de uma maneira mais profunda de como a IA pode alterar nosso próprio conceito do passado. O Google Fotos e a Apple estão usando a inteligência artificial para empacotar essas fotos alteradas em narrativas curtas e emocionalmente poderosas sobre nossas vidas, com músicas, dependendo de como você quer, uh, e, uh, e a ideia de você ter um álbum digital, né, para contar essa história e retocar suas memórias. Então, as ferramentas, segundo a matéria, não vão apagar nossas memórias, elas nem corromper nosso senso de si. Mas o rolo da câmera do futuro, as memórias digitais de fotos das pessoas, pode estar perdendo os pedacinhos de textura que nos permitem relembrar certos momentos como eles realmente aconteceram. Então, ela pode ajudar por um lado, mas criar uma foto de perfeita, sedutora, mas com apelo que é meio artificial, no sentido de sempre melhorar, aprimorar. Então, há uma mudança de comportamento, não só nessa parte da edição das memórias, mas no uso dos aplicativos para criar coisas como retratos corporativos. A pessoa não tem um fotógrafo, nem quer pagar, por isso pega as fotos e cria. Eu vi recentemente uma pessoa
comum, fui pesquisar, é uma pessoa que não enfim, atua em outro mercado. No Instagram, ela postou lá, obrigado Remini, que é um desses aplicativos, tem 60 milhões de usuários, e ela criou uma sequência para o LinkedIn, que aparece ela com uma roupa é, de executiva, coisa e tal. Então, as pessoas estão usando isso, né? E vai mudar a relação também com a fotografia profissional. E aí, para encerrar, eu recebi um comentário que veio do fotógrafo, do Saulo Cruz, fotojornalista. Ele falou, eu acho que vai afetar, ele falou, eu acho que vai afetar a publicidade, a arte, mas eu não acho que vai chegar no fotojornalismo, não tem como chegar no fotojornalismo e a parte, principalmente fotojornalismo, né? Eu concordo com ele, mas tem um outro lado. Primeiro, assim, a gente não podia dizer, imaginar que a IA em 2022 ela teria, a partir de 2022, como você criar imagens, não fotos, mas imagens, a partir de textos, os prompts. Então, dizer que as coisas estão isoladas e que não vão ser impactadas é complicado. Por outro lado, cria uma vantagem clara para fotojornalistas, fotógrafos de família, fotógrafos sociais, do que é real, de histórias reais, da importância do fato, da notícia, com foto ou vídeo, e também das experiências reais. E são os fotógrafos e fotógrafas de todas essas áreas, documental, família, fotojornalismo, que souberem se criar essa narrativa e valorizar isso, da mesma forma que a gente fez com a impressão, alguns fizeram, imprima suas fotos, vai ser a mesma coisa para essa nova fase com a IA. E, por fim, sobre o que ele falou de estar imune, né, a IA no fotojornalismo, mais ou menos. Por exemplo, não é difícil imaginar que drones que estão cada vez melhores sejam operados com IAs autônomas com curadoria que façam um trabalho de fotojornalismo e um editor só tenha que escolher as imagens. Isso na prática já acontece e deve avançar. Da mesma forma, aplicativos em festas sociais, as pessoas convidadas têm seus aplicativos que têm inteligência artificial e é um aplicativo que trabalha de forma conjunta, todos os convidados fazem as fotos, vídeos e cria-se uma história com a IA desse jeito aqui, alterada, não tão real. Você escolhe mais real, menos real, ou cria duas versões. Então não tem imunidade, né, com a tecnologia, porque ela avança, ela encontra caminhos com base nas fotos ou em recursos que juntam hardware, smartphones, drones, e os próprios fotógrafos podem usar isso em benefício próprio. Mas tudo o que eu estou falando aqui, claro, é especulativo. A questão é, chegou nos smartphones de ponta e vai impactar ainda mais em 2024. Se você quiser estudar sobre a IA, dar os primeiros passos, te convido a conhecer, fazer parte do grupo VIP Fotografia, adquirir o e-book para entender melhor essa tecnologia. É isso, obrigado e até a próxima.